Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Aldeídos, vou retornando a falar sobre os nossos aldeídos, certo? Os nossos aldeídos, eles estarão o quê? Em uma cadeia de hidrocarbonetos, ou carbono e hidrogênio. Eles vão estar o quê? Na extremidade. Os aldeídos, às vezes, tem alguns casos que eles confundem a gente. Vou estar mostrando aqui para vocês, certo? Inclusive, na atividade anterior, teve um outro caso que eu estive mostrando para vocês. Não foi de aldeído, mas foi um caso ali que ele veio assim enganando a gente. Como aquelas pegadinhas que vocês sabem que eu gosto de colocar para vocês, tá bom? Testando o conhecimento de vocês, certo? E aí, olha só, aldeídos são nomeados pela troca do O, né, dos hidrocarbonetos, tira o Ozinho do final e coloca o que? O AL, né, que é o início da frase, certo? Então, aquele elemento nosso que a gente teria o um exemplo, propanol. Como ele vai ser um aldeído, ele vai ser propanol, tá bom? Vai ser trocado esse O pelo al, propanal, beleza? Então vai ser feito essa trocazinha aqui do nosso O na terminação, tá bom? Pelo al. Veja só, gente, essa terminação aqui é algo bem interessante que a gente tem que ficar sempre atento com ela, tá bom? Muita atenção com ela aqui por causa dessa modificação que vai ter. O grupo funcional aldeído é sempre o carbono 1. Então, não importa qual extremidade que ele esteja, da direita ou da esquerda, ele é sempre considerado do carbono 1. É dali que nós vamos começar a nossa contagem, tá bom? São mostrados entre parênteses. Isso daí quando eles estão descritos. Gente, olha só, olha a nossa tabelinha aqui. Essa é a nossa tabela dos hidrocarbonetos. A gente vai sempre iniciar fazendo a contagem dos carbonos. E aí, para a gente estar montando aquele nomezinho dos hidrocarbonetos. Um carbono é o quê? MET, 2 é ET, 3 é PROPT, 4 é BUT. Isso daí é o início, o nosso prefixo. O infixo, que é a parte do meio do nome, vai de acordo com a ligação. Ligação simples, AN. Ligação dupla, EN. Duas ligações duplas de EN. Uma ligação tripla, IN. Duas ligações tripla de IN. E todos os hidrocarbonetos terminam com O. Né? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos dizer que a gente tem um C, né? H2. Aí nós temos uma ligação dupla, um CH2 também. Nós temos dois carbonos, então esses dois carbonos que nós temos, ele vai ser o quê? Ele vai ser um ET. Nós temos uma ligação, olha só, uma ligação o quê? Dupla. Como a gente tem essa uma ligação dupla aí, vai ser um ET em ET, terminação O. Isso se fosse um hidrocarboneto normal. Agora, já pensou se ele tivesse no final dele aqueles dois tracinhos, ok? Aqueles dois tracinhos para altura na diagonal, né? Com oxigênio, representando o aldeído. Então a terminação já não seria mais O, seria AL. Então essa tabela, o sufixo aqui, que é o Ozinho no final, para o aldeído, ela vai ficar como? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ser tirado o O pelo AL. Ou seja, vamos mudar essa tabela aqui? Bora fazer uma tabela para os aldeídos, para ficar bonitinho? Então tá aqui a nossa tabela dos aldeídos.
aldeídos, uma tabela bonitinha para eles. Ou seja, a tabela do aldeído seria dessa forma aqui, certo? A contagem dos carbonos, normalmente essa contagem do carbono para todos eles, gente, sempre vai ser dessa mesma forma. Esse prefixo não vai ser alterado. O infixo, que é a quantidade de ligações, também não vai ser alterada. Agora, o que vai ser alterado vai ser o quê? O sufixo final. Para aldeídos, o final é al. Para hidrocarboneto, o final é o. Para os alcoóis, o final é ol. Né? Então, o que vai mudar é essa terminação aqui, é o sufixo aqui. E vocês têm uma tabelinha aqui para os aldeídos aí para estar ajudando vocês, tá bom? Continuando aqui, e aí a gente tem aqui o exemplo do aldeído, mostrando aqui o aldeído. O aldeído é quando uma das extremidades, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, geralmente, para nós vai ser o quê? Do nosso lado direito. Mas a gente não pode se apegar a isso. Extremidade. Nós vamos ter o quê? Na extremidade, nós vamos ter ligação dupla para o oxigênio e hidrogêniozinho aqui, tá bom? Olha só, olha o sinalzinho de igualdade aqui, como eu gosto de falar para vocês, representa a ligação dupla, porque o aldeído é ligação dupla para o oxigênio, dessa forma, tá certo? E aí vamos lá, a gente tem aqui um exemplo aqui, onde a gente tem uma estrutura que está sendo mostrada em forma de linhas ou semi-retas. Na extremidade, no finalzinho dele, a ligação dupla para o oxigênio, pessoal. Então, é um aldeído. Só lembrando para vocês que o carbono, a quantidade de carbono, ele é contada pela extremidade. Então, iniciou aqui essa extremidade aqui, ele colocou o carbono aqui. Aqui nós temos um outro carbono, aqui nós temos um outro, aqui tem um outro e aqui nós temos um outro. Aqui ele colocou, que ele identificou quem é que está aqui no finalzinho aqui, que é o H, e quem está no finalzinho aqui é o O. Ou seja, essa cadeia aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se é 5, pente, certo? As ligações são simples, porque essa ligação aqui é a ligação para o oxigênio, então a gente não vai contar com ela, tá bom? A gente só conta a ligação entre os carbonos, atenção com isso. Então as ligações aqui todas são simples, né? 1, 2, 3, 4 ligações, fechando aqui a última aqui, 5 carbono. Então, pen, ou ligação simples, pentanal. Porque a terminação dos aldeídos é al. Então, pentanal. Beleza? Olha